Bom dia, são 11h03 e nós estamos no dia 14 de agosto. Ainda preocupado com o ocorrido, com a fé da prisão do deputado Roberto Jefferson, eu quero manifestar de forma jurídica minhas preocupações, pontuando-as num momento de forma reduzida, uma sinopse, num resumo, né? E essa preocupação não porque eu exerça advocacia, sou advogado, no Rio Grande do Sul, não tenho procuração nem do PTB, nem do Dr. Roberto Jefferson, mas como cidadão brasileiro, contribuinte, preocupado com meus direitos e utilizando-me do direito subjetivo público, manifesta essa preocupação defendendo esse direito subjetivo público de toda a cidadania, dos iguais, que a nossa Constituição declara no Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, a questão que se coloca com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal e essa concentração de poderes, de competências, como cúpula do serviço do Poder Judiciário, da função judicial, né? Eu queria colocar esse problema de que Norberto Bobbio, juiz filósofo, já havia colocado, que é aquela questão: quem controla os controladores? Quem controla os controladores? Nós sabíamos que Roberto Jefferson não é mais deputado federal. Ele não detém a prerrogativa constitucional de fórum original, ser julgado em grau extraordinário. Então, um dos problemas que ocorre é esse problema de competência originária, que colocam a uma concentração de poder e a uma supressão de instância, porque ele é julgado no primeiro momento e não tem direito a recurso. Ou no mesmo tribunal, pelas mesmas pessoas que, inclusive, vão contra um princípio de direito constitucional que já vem desde os romanos, um princípio de civilização, um princípio de democracia, um princípio republicano, que é nemo iudex sine actore. Não há juiz sem autor. Essa expressão, esse brocado latino, pretende expressar que não há juiz sem autor, no sentido de que a acusação e julgado, juízo de valor, não se pode fazer no mesmo órgão. Nós não estamos perante a Inquisição ou uma ditadura. O senhor Moraes, ministro Moraes, se pretende defendendo a democracia, mas ele não pode concentrar o poder de acusar e ao mesmo tempo julgar. Outro problema é a federação. Ou nós vivemos numa federação ou num Estado unitário. A autoridade, do jeito que está agindo o Supremo Tribunal Federal, suprime a federação, porque há outro princípio constitucional, princípio processual do direito penal, do direito civil, a jurisdição, né? A medida da jurisdição é a competência, e a competência tem critérios. Ratione materia, né? Ratione loci, em razão do lugar. Onde é que foi cometido o crime do Dr. Roberto Jefferson? Onde ele falou isso? Em que lugar estava? Então, o ministro de Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, está com o dom da ubiquidade, como Deus está em todos os lugares. Então, nós não temos as proteções, além dos direitos e garantias individuais
que criam uma zona de exclusão, uma zona de franquias à cidadania, nós temos outros direitos, são os direitos processuais, as competências todas, que criam, valorizam, fortificam essa zona de exclusão, que é o princípio federativo, que são as competências das funções do poder, que são 3, mais as competências, as jurisdições por matéria, por uma série de outras matérias, né, por valor da causa, né, em razão do lugar, em razão das pessoas. E o doutor Roberto Jefferson não tem privilégio de colocação de fórum constitucional no Supremo Tribunal Federal. Então, que coisa é essa? Esse tipo de providência atrabiliária, contundente, de violência, de utilização da força do regime jurídico, prendendo uma pessoa doente, que é doente, né? Parece que tem um carcinoma, algum problema sério, né? Nem as ditaduras, nem a ditadura, o regime forte militar fazia isso. O regime militar fazia isso com relação à guerrilha, subversivos que recebiam dinheiros, espiões recebiam dinheiros de países comunistas, de Cuba, da Rússia, agentes que estavam aqui querendo inverter a ordem e vir com a igualdade material. Quer dar uma igualdade material aos desiguais, porque nós somos todos desiguais. Nós não temos o mesmo rosto, nós não temos a mesma altura, nós temos competências diferentes, somos mais hábeis ou não. Inclusive, vamos dizer, as Olimpíadas, o futebol, mostra, né, as nossas habilidades, ou habilidades físicas, que nos diferenciam, ou habilidades intelectuais. Então, já o regime democrático, não. Cria uma igualdade jurídica, não a igualdade material. E o socialismo e o comunismo pretendem nos igualar a todos. E o Supremo Tribunal Federal, agindo desta forma, tendo um dom da ubiquidade, competência em todos os locais, perdendo, concentrando o poder de acusação e o poder de julgamento contra um princípio basilar, fulcro, cerne do direito, que é nemo iudex sine actore, e agindo desta forma truculenta, prendendo uma pessoa, presidente de um partido que não tem privilégio nenhum, não é presidente da República, não é ministro de Estado, não está enquadrado na Lei 1079, problema de impeachment, nada, não é autoridade pública. Que coisa é essa? Se nós deixarmos isso acontecer, e eu respondo com a minha liberdade ao meu direito de manifestação e de provocar e de contestar essa violência arbitrária desse ministro que está no Supremo Tribunal Federal agindo e que merecia, por isso, um processo de impeachment e ser apeado do poder, porque como professor de direito constitucional rasgou os livros que escreveu e rasgou a Constituição e rasgou a deusa mágica, destruiu a estátua da deusa da liberdade, da deusa da democracia, com as suas ações ditatoriais. É isso que eu queria dizer, isso que eu quero e não temo. Eu estou aqui no Hotel Kubitschek, se vierem me prender, prendam logo, porque eu respondo e nós vamos aí esclarecer que esse regime é o regime ditatorial civil, que eu quero há horas provar isso, que é o tal de presidencialismo de coalizão, que agora permitiu as coligações, onde se derrete, se dissolve as ideologias, se dissolve as crenças nos valores e simplesmente a ganância, a fome pelo poder e pelo dinheiro e pela ocupação e o locupletamento do Estado, transformando o Estado em capitanias hereditárias num regime do quero meu e do quem indica.
Constituinte já reformas políticas, reformas partidárias, porque os partidos devem deixar de ter donos e ter caciques e ter uma democracia interna para poder nós termos a vigência do Estado Democrático de Direito e a República, que desde 1889 foi proclamada, mas não se instituiu, que a Constituição de 88 é o regime do quem indica e do quero meu. É isso que eu queria dizer. Estou aqui, Hotel Kubitschek, até domingo.